vocês estão vendo, a educação tem fases e evoluções. Desde o primórdio o crescimento humano foi todo decorrente de educação. Não há outra maneira. A educação, a mais importante delas, é a doméstica. Aquela que é dada na sua casa, entre os seus. Como os franceses dizem, chez nous, entre nós. Aqui entre nós, aqui no mais íntimo do nosso lar, é que a educação é promovida. Mas a escola há que ser uma extensão dessa educação e uma sistematização desta aprendizagem que é feita. Na escola se cria e se apresenta valores desejáveis, aquilo que pode conformar a personalidade, a visão pessoal perante o mundo, perante o outro. A pessoa e o outro, eu e você, estamos interagindo sempre. Ninguém é isolado no mundo. Ninguém é Robinson Crusoe para ficar numa ilha isolado. Nenhum homem é uma ilha. Todos nós participamos dessa coisa maravilhosa. Ganhamos um privilégio fantástico de Deus, que é a vida. Importa que possamos viver bem e fazer viver bem outras pessoas. A educação é um instrumento de modificação, de transformação, de crescimento individual. Então, Cristine já havia elaborado essa ideia de conversar um pouco sobre como você vê no mundo a relação professor-aluno, pai de aluno, essa mistura e esse pensamento da escola que nasce, que necessariamente nasce no lar e se prolonga na sua extensão na escola. A escola de fato só consegue trabalhar bem quando ela firma uma parceria com a família. Sem essa parceria nós não conseguimos, por melhor que façamos, um bom trabalho. Então é preciso que os pais estejam atentos, aqueles que podem escolher, né? Porque infelizmente em nosso país a gente tem aqueles que não podem escolher a escola que seu filho vai e infelizmente nós ainda temos o direito proclamado e não efetivado, exercido, né? E aí aqueles que podem escolher e aqueles que buscam o melhor para os seus filhos precisam confiar na escola, acreditar naqueles educadores que estão ali tentando transformar o conhecimento para que ele seja acessível, para que ele seja internalizado, para que ele seja bem elaborado, reelaborado pelos alunos, né? Infelizmente, diferente de outras culturas, os nossos educadores têm sido maltratados, né? Têm sido maltratados pelas políticas educacionais públicas, pelo salário, pelas inúmeras adversidades que os educadores precisam passar. Inclusive por uma coisa que eu sinto e que vi ao longo da minha vida, que é o pai proteger excessivamente o seu filho. E na escola privada... Eles então são... Em geral, é assim, eu estou pagando, então se eu estou pagando, eu quero que você faça como meu filho deseja, né? Na escola que eu tenho o privilégio de trabalhar, nós não aceitamos esse tipo de postura, porque nós estamos ali para fazer o melhor para aquelas crianças, e isso não é o melhor. As crianças estão em fase de formação, e respeitar o adulto é parte da formação humana que nós proclamamos e que nós efetivamos. E é preciso que essas pessoas que se dedicam à educação tenham seu valor reconhecido. Porque... Uma outra coisa, um dos problemas da atualidade no mundo é o bullying. Vocês têm já alguma experiência? Muitas experiências, né? Primeiro é preciso esclarecer que nem qualquer brincadeira não é bullying, né? Porque nesse sistema perigoso em que vivemos e que a tendência dos pais é super proteger o filho, uma brincadeira qualquer pode ser encarada como bullying sem ser bullying.
é uma brincadeira que todos nós passamos e estamos bem, né? Para ser bullying precisa ser algo sistematizado e focado para maltratar um indivíduo qualquer, né? Então não é uma qualquer brincadeira, né? Mas nós trabalhamos muito o sentimento de empatia. Se fosse com você, se fosse com você, essa é uma pergunta que a gente faz, a primeira coisa quando a gente questiona um aluno, se fosse com você. Então, assim, todas as nossas atitudes formadoras, educativas, elas têm um caráter de reflexão, não só de punição. O aluno vai precisar pesquisar sobre aquela atitude. Se ele colou, ele vai precisar, além do zero, né? Ele vai precisar pesquisar sobre o que é isso. O que é que eu estou fazendo quando eu copio algo de alguém. Qual foi a tese que você desenvolveu no mestrado? No mestrado eu desenvolvi uma escuta com crianças, como as crianças veem a escola, né? E o seu direito à educação. As crianças voltado para a alfabetização. E no doutorado eu também me voltei para esse direito, só que já voltada aos adultos. O EJA, né? A Educação de Jovens e Adultos, e adultos também em fase de educação, de alfabetização, que nos trazem relatos muito interessantes, né? Tanto as crianças, com aquela avidez por aprender a ler e escrever, mas com dificuldades, em função de tantos problemas em seus lares, a falta até de alimentação, como os adultos, que diziam, não ler é como um cego. A gente vê, mas a gente não enxerga. Então, eram falas desse tipo que nos faz compreender a força da educação na vida de um indivíduo. Cristine, você já publicou muitos trabalhos, são todos relativos à educação, em forma de educação, mas há um livro seu que é básico e é um livro muito importante. Me fala um pouco sobre ele. O livro é quase um diário, né? O livro foi antes do mestrado e da educação e do doutorado. Ele não é um trabalho científico, ele é um trabalho de experiências, né? Contando experiências que eu tive ao longo dessa trajetória, que de fato... Se chama? Vivendo e Desaprendendo. Por que Vivendo e Desaprendendo? Porque é esse exercício que nós fazemos todo dia, né? Se nós nos considerarmos prontos, nós não devemos ser educadores, porque nós nunca estaremos prontos. O próprio Paulo Freire deixou isso bem claro, né? Nós vamos estar sempre aprendendo, e para eu aprender eu tenho que ter a humildade de desaprender. Então, nada está pronto, nada está posto, vamos estudar sobre isso e nós podemos ter novos olhares sobre Paulo isso. Freire teve uma presença muito grande no Rio Grande do Norte, inclusive com a experiência de Angicos, que ele próprio transformou numa experiência nacional. Mas há outros autores também que precisam ser vistos. Você pode lembrar algum? Claro. Paulo Freire, de fato, quando eu estava escrevendo a tese, eu tinha uma orientadora, minha orientadora foi a professora Estela Campelo, mas eu tinha uma orientadora... Estela Estrela, né? Uma figura fantástica. Eu tenho uma orientadora que trabalha comigo desde sempre, digamos, uma inspiração, que é a professora Celina Bezerra, e ela leu três páginas da minha tese e disse: você já citou Paulo Freire 18 vezes. Então, você tem que lembrar de outros autores. É que, de fato, ele é apaixonante, né? Especialmente num país que a gente precisa daquela utopia necessária que ele nos propõe, né? Mas nós temos, sim, excelentes teóricos, de Piaget a Vygotsky, que são clássicos, né, da aprendizagem, aos novos que agora vêm estudando a neurociência da educação. Nós também temos experiências aqui formidáveis, né, na área. Então, o Rio Grande do Norte tem esse privilégio. Teninha, nós fomos também parceiros de um livro. Nós entendemos que era preciso um livro. E eu tive uma experiência notável com o meu livro, Câmara Cascudo, um Brasileiro Feliz, contando pela convivência com ele, mil coisas.
e você tinha a visão pedagógica que podia ensinar. Este livro, para a nossa felicidade, foi discutido e possivelmente será adotado pela Prefeitura de São Paulo, houve parecer favorável, e também do Estado do Rio Grande do Norte. Infelizmente, o Cascudinho Brasileiro Feliz, de nossa autoria, como autoria, não chegou a todas as crianças do Rio Grande do Norte como nós desejaríamos. Mas quem sabe, se os educadores e os líderes das entidades públicas não levam todas as crianças à Câmara de Açúcar. Esse foi nosso grande desejo, né, que a história do folclorista nacionalmente conhecido e potiguar tivesse nas mãos das crianças, de todas as crianças, de muitas crianças, porque a história de vida dele traz lições muito importantes para o crescimento de todos. Então, nós trabalhamos nesse sentido, mas em algo que trouxesse, além das história básica da sua vida, mas também trouxesse uma lição de vida, e nós concluímos o livro dizendo isso, né, que o que importou para Cascudo foi ser útil e ser feliz, uma frase que é sua, né, e isso sempre fez muito eco na nossa vida, e nós gostaríamos de que fizesse eco na vida de outras crianças. O nosso programa, infelizmente, podia demorar muito em conversar com o Cristina. Mas uma mensagem que você deixaria para essa juventude estudiosa? Aproveitem as possibilidades, busquem vencer os desafios de um país em desenvolvimento, busquem que o direito não seja só proclamado, seja efetivado, porque, de fato, a educação transforma o mundo. Seja um agente disso. Eu estou feliz na tarde de hoje. Voltem a participar deste programa, que é o Memória Cultural da TV Metropolitana, e nós estaremos aqui sempre com você. Obrigado pela audiência. Muito obrigada.